Meus queridos irmãos, hoje nós vamos aqui comentar sobre esse discurso de Francisco do dia 30 de janeiro, que provocou muita polêmica no mundo católico e que apresenta essa frase de efeito, talvez nunca pronunciada pelos seus predecessores, e que faz ali uma divisão bem clara entre aqueles que aceitam e não aceitam o Concílio Vaticano II. Então ele chega a dizer que quem não segue o concílio não está com a Igreja. Ora, diante disso, nós temos aqui a carta que Monsenhor Viganò fez no dia 4 de fevereiro, para comentar sobre esse pronunciamento de Bergoglio. E eu vou aqui fazer as considerações que eu julgo importantes a respeito desta carta de Monsenhor Viganò, com o objetivo de explicar para as pessoas que têm o desejo de continuar discernindo e procurando a verdade. Então, acho muito importante a gente dar para as pessoas a possibilidade de conhecer a verdade. Porque é melhor nós perdermos tudo e termos a verdade do que nós ficarmos no erro, na enganação, na mentira, sem encontrarmos realmente o sentido verdadeiro da nossa religião. Então vocês sabem que ao lado de muitos comentários de apoio, de agradecimento, comentários realmente relevantes que ajudam a própria interpretação das conferências que nós fazemos, nós também recebemos muitos outros comentários de reprovação. E as pessoas nos acusam mesmo de criar confusão e divisão na igreja. Outros dizem ainda que nós faltamos com respeito para com o Santo Padre. E que nós não entendemos a linguagem moderna e somos apegados ao passado. Ora, diante desses comentários e de muitos outros que são ali carregados de ódio, de um verdadeiro sentimento de reprovação contra aquilo que nós fazemos, então elas defendem a religião como quem defende a sua pátria, como quem defende a sua família, como quem defende o seu time de futebol. Ou seja, eu defendo algo que é meu, que faz parte da minha vida, mas eu não me questiono para ver se aquilo está de acordo com a lei de Deus, se aquilo está de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou, se aquilo está de acordo com a verdade. Então eu até entendo essas pessoas, e eu procuro relevar tudo isso para continuarmos esse trabalho de mostrar para as pessoas como nós estamos sendo enganados por um grande embuste. Vocês podem ter certeza que em outros tempos, principalmente antes da Revolução, as pessoas teriam muita facilidade de perceber toda essa impostura. E elas teriam ainda as noções básicas daquilo que a gente chama do poder sapiencial para identificar a marca da ilegitimidade desta hierarquia e desta igreja que está se apresentando hoje como igreja católica. Então é claro que se Francisco fosse um papa legítimo, nós teríamos obediência, nós teríamos a máxima veneração, nós teríamos todos os sentimentos que um católico deve ter para com o Santo Padre, para com aquele que é constituído vigário de Cristo e cabeça visível da religião verdadeira na terra. Isso não é pouca coisa.
Mas, como nós identificamos nele a marca da ilegitimidade, então a partir daí nós denunciamos a impostura e procuramos fazer com que as pessoas tenham essa compreensão para que elas possam também se proteger do erro. Uma vez que nós estamos conscientes daquilo que é contra a vontade de Deus e daquilo que vai num caminho contrário àquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, então daí fica mais fácil nós discernirmos qual deve ser a nossa atitude. Porque é claro que nós não vamos, do dia para a noite, restaurarmos uma situação como esta. Mas a nossa consciência pode nos levar, pelo menos, a fazer a nossa parte e a caminhar segundo aquilo que Deus nos pede para esses tempos de provação e de dificuldade. Então veja que Monsenhor Viganò aqui, ele começa essa carta de 4 de fevereiro esbravejando contra esse discurso evasivo de Bergoglio. E ele vai dizendo que enquanto as nações outrora católicas introduzem nas próprias legislações o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero e as núpcias sodomitas, quer dizer, casamentos de homossexuais, enquanto a população mundial é refém de conjurados e conspiradores que lucram com a psicopandemia e a imposição de medicamentos ineficazes e perigosos, aparece Bergoglio, aplaudido por todos, e vem ressaltar de novo, de uma forma agora mais incisiva, a importância do Concílio Vaticano II. Ora, nós estamos vendo que tudo aquilo que faz parte dessa agenda mundialista está presente na Igreja bergogliana. Não somente no Brasil, com essa campanha da fraternidade que visa proteger os grupos LGBT e outras coisas que não têm nenhuma relação com a missão da Igreja Católica. Mas isso acontece a nível mundial. Talvez no Brasil seja ainda mais grave a situação, porque de fato ali foi o canteiro onde se desenvolveu com mais força a teologia da libertação, que é a versão mais comunista e mais desvirtuada da Igreja pós-conciliar. Entretanto, não sejamos ingênuos de pensar que essas coisas acontecem só no Brasil, nós sabemos que isso é algo generalizado. Então você vai vendo que desde que esse falso concílio foi estabelecido, o clero foi imposto para deixar de lado a doutrina católica e privilegiar uma abordagem criativa para nós criarmos um novo rumo, uma nova igreja. Então ele diz aqui que não é por acaso que os inovadores detestam com todas as forças o Catecismo de São Pio X. Porque na sua brevidade e na clareza das perguntas e respostas, ele não deixa margem para a criatividade do catequista. Então nós vemos ali que a catequese, ela é a base de onde se desenvolve esse conceito, esse novo paradigma que o Vaticano II tenta implantar. Então é justamente nesse contexto de um grande encontro de catequistas que Francisco vai exprimir a grandeza deste falso concílio que criou essa falsa igreja. Entretanto, diz aqui Monsenhor Viganò, que na misericordiosa
igreja bergoliana, herdeira da igreja pós-conciliar, ambas declinações de um espírito que de católico já não tem nada. Então você percebe aqui que a frase é extremamente forte. Aqui ele está afirmando de uma forma categórica que nessa misericordiosa igreja bergoliana, misericordiosa entre aspas, né? Porque eles falam tanto de misericórdia, mas excluem de forma violenta, sem nenhuma piedade, aqueles que discordam do seu ponto de vista. Então é você pregar a liberdade e, ao mesmo tempo, impor a tirania. Então ele diz que, justamente nesse contexto, é legítimo discutir, contestar e rejeitar qualquer dogma, qualquer verdade da fé, qualquer documento magisterial e qualquer pronunciamento papal anterior a 1958. Então você percebe aqui como Monsenhor Viganò tem apresentado agora as suas intervenções de uma forma bem clara, onde ele coloca ali o limite, o início da Igreja Conciliar, 1940, o início da Igreja Conciliar, 1958. Quer dizer que essa igreja não começa com o fim do concílio, que seria em 1965, mas ela começa exatamente com o início do pontificado, entre aspas, de João 23, que foi eleito de forma ilegítima para começar uma falsa igreja a partir desta data. E por isso que ele estabeleceu um novo concílio, com uma perspectiva completamente nova, na medida em que todos os concílios tinham o objetivo de condenar os erros, e esse concílio veio para assumir e integrar todos os erros e todas as heresias dentro da estrutura da igreja. Então são essas perspectivas que nos fazem discernir com exatidão onde que começa a igreja conciliar. 1958. E ela se estende até o fim do pontificado de Bento XVI, que ao renunciar dá lugar para um novo golpe de Estado, onde se inicia a chamada Igreja Bergoliana. Então você percebe? Primeiro você tem a Igreja Conciliar, de 1958 até 2013, com a renúncia de Bento XVI. Depois você começa com a Igreja Bergoliana, que é um estado mais desenvolvido da Revolução. Porque a Igreja Conciliar, ela tinha por objetivo, como a gente também chama de Igreja Intermediária, tinha por objetivo fazer com que as pessoas fossem acostumando aos poucos com esses novos sistemas, com esses novos ritos, com essas novas doutrinas. Então, na medida em que toda essa geração passou, eles perceberam que já estava tudo pronto para estabelecer aquela igreja que eles tinham por objetivo desde o início do golpe de Estado que fez a eleição de João 23. E que deu início a essa igreja que nós chamamos agora Igreja Bergoliana, que segundo Monsenhor Viganò, ambas estão num espírito que já não tem nada de católico. Ora, como que nós podemos provar isso? Vamos então partindo dos princípios. Porque se eu estou afirmando
que essa igreja atual não tem mais nada de católico, as pessoas vão imediatamente me contestar dizendo, mas eles estão no Vaticano. Ele foi eleito pelos cardeais. Ele está vestido com a roupa de papa. E todos os reconhecem como papa, mesmo as nações e todas essas repúblicas. Logo, nós temos que admitir que essa é a verdadeira e mesma Igreja Católica. Mas se você parte dos princípios, daquilo que a gente analisa, do poder sapiencial, por isso que a gente dizia em outras conferências, que a primeira coisa que os inimigos da igreja fizeram questão de destruir foi exatamente o poder sapiencial. Porque essa base do conhecimento e da tradição fazia com que todos os elementos da igreja pudessem se manter sempre nos mesmos princípios. Podia-se alterar a forma, podia-se alterar os aspectos, mas nós temos os princípios. Tem pessoas que acham que nós somos tradicionalistas e queremos simplesmente conservar coisas externas, queremos simplesmente conservar ritos, que nós seríamos como que fariseus lutando para manter algumas regrinhas que eles estão mudando aí por conveniência. Mas não é isso. Nós não estamos apegados em fórmulas, em pequenos ritos. Nós estamos apegados aos princípios. A base da fé e da religião. Portanto, se você analisa os escritos de São Vicente de Lérins, ele vai explicar muito bem o que é ser católico. Então, ele, como todos os outros padres da igreja que viveram no século V, no século VI, eles sabiam bem diferenciar as aparências de uma igreja e o contexto verdadeiro da fé. Porque, de fato, os arianos também mantinham as mesmas aparências da Igreja Católica, mas eles já não tinham mais a fé católica original. Assim também aconteceu com muitas outras igrejas cismáticas e heréticas que guardaram os mesmos ritos, os mesmos sacramentos, mas se desviaram da verdadeira doutrina. Entretanto, é claro que a crise atual deixa as pessoas muito mais confusas, porque esta mesma igreja cismática e herética do Vaticano II ocupa os prédios e toda a estrutura que pertencia à Igreja Católica. Então essas aparências externas fazem com que as pessoas fiquem convencidas de que ali está a mesma igreja. Ainda mais porque ela está protegida pela lei canônica, porque nós não temos outra estrutura para apresentar em contradição com ela, e nós não temos mais esses reis que sabiam identificar onde estava a verdadeira Igreja Católica e a protegiam com força militar. Então você percebe como a coisa é grave? Daí, nós já partimos desse princípio, que você não deve simplesmente olhar as aparências. Você deve ver o que está na essência. Qual é a formulação da sua doutrina. E a partir daí, você sabe qual é a sua igreja. Outro princípio importante que nós colocamos aqui é a questão da liberdade. Como a igreja sempre apresentou a liberdade no contexto do pecado original e no contexto da nossa submissão à vontade de Deus. E como a igreja conciliar assumiu esse liberalismo revolucionário, que é todo pensamento revolucionário, que coloca o ser humano na sua plenitude de liberdade. E assim todos aqueles erros que foram condenados pelos papas do século XIX passaram a ser a base dos documentos do concílio. E mais um outro princípio, que é o princípio eclesial. Através desse princípio, nós percebemos
que as realidades da igreja acontecem sempre numa perspectiva do sobrenatural. Por mais que a igreja seja feita de homens, por mais que a igreja seja feita de realidades humanas e concretas, ela é sempre algo que vem de cima. A igreja vem do alto, vem de Deus. É a graça de Deus que prevalece. Enquanto que a igreja conciliar, que por sua vez deu origem agora à igreja bergoliana, é algo que vem de baixo. Somos nós que construímos, somos nós os protagonistas. Deus é o tema das nossas atividades, mas Ele não é o ator principal daquilo que acontece nas coisas que nós fazemos. Então, esse terceiro princípio eclesial também é importante para o nosso discernimento. Ora, se você for analisar a mensagem de La Salette, nós vamos ver que ali se diz que o anticristo será filho de um bispo com uma religiosa judia. Se você analisa isso num sentido mais alegórico, numa interpretação mais espiritual, você pode entender que essa nova religião, que é a base para o poder do anticristo, ela está baseada numa aliança entre o poder sacerdotal católico, representado aqui por esse bispo, e a sinagoga, representada por esta religiosa judaica. Uma vez que o poder sacerdotal se une à sinagoga, então você tem agora a estrutura dessa nova igreja que vai dominar toda a lógica da religião em todos os cantos do mundo, para que as pessoas sejam conduzidas a esse pensamento único, a esses dogmas universais, que nós dizemos que são os dogmas do noachismo, para dali fazer com que o terreno esteja preparado para esse novo paradigma religioso que vai ser assumido plenamente pelo anticristo. Então, quando a gente analisa cada um desses processos, fica mais fácil a gente entender a ilegitimidade desta nova igreja e destes papas. Então, perceba, por exemplo, que esse processo de união com o judaísmo, que aconteceu plenamente a partir do Vaticano II, ele vem sendo preparado desde 2, 3 séculos atrás com o franquismo. O franquismo é uma iniciativa de Jacob Frank, que foi um judeu falsamente convertido ao catolicismo. E ele promoveu entre os judeus essa ideia de se converterem ao catolicismo com o objetivo de se infiltrarem em todos os ambientes da religião católica. Então foi a partir do franquismo e também a partir de outras formas de infiltração de sociedades secretas que esses inimigos da igreja, que estão todos baseados nesse judaísmo talmudista, ou seja, num judaísmo novo, criado não segundo o Antigo Testamento, mas criado segundo a lógica da destruição da Igreja de Cristo, é que aí eles vão desenvolver um plano, um projeto, e mesmo levando 200, 300 anos, eles chegam àquilo que eles estavam prevendo. Então é por isso que Monsenhor Viganò vai nos dizer que eles podem rejeitar qualquer dogma, qualquer verdade de fé, qualquer documento da igreja antes de 58. Mas de 1958 para frente, tudo é válido, tudo é perfeito, tudo é obrigatório. Então ele continua, visto que segundo as palavras de Francisco, todos podemos ser irmãos e irmãs, independentemente da fé. Qualquer fiel
qualquer pessoa simples compreende bem as gravíssimas implicações do atual pseudo-magistério. Então é assim que ele chama o ensinamento de Bergoglio, que contradiz descaradamente com o constante ensinamento da Sagrada Escritura, da divina tradição, do magistério apostólico. Percebe? Então é de uma forma descarada, porque ele já não tem mais aquela ideia de fazer uma coisa bem discreta, bem disfarçada, para que as pessoas não percebam que ele está ali em nome de uma nova religião. Agora não existe mais essa preocupação. Isso já passou. Isso faz parte da fase da igreja conciliar. A igreja bergogliana já não tem mais esse problema. Eles vão mudando tudo, passando um rolo compressor sem nenhuma piedade, descaradamente, como diz aqui Monsenhor Viganò. E ele continua dizendo que talvez a ingênua vítima de décadas de reprogramação conciliar dos católicos, ou seja, aquelas pessoas ingênuas que ainda pensam que essa igreja é a verdadeira igreja católica, essas pessoas que já passaram por essa reprogramação, que já aceitaram, que já aderiram, que já se acostumaram com os novos ritos, com as novas liturgias, de ver os padres que não usam mais os hábitos, as batinas. Então elas também podem até acreditar que no meio de toda essa babel, essa confusão, também restaria um espaço para os católicos verdadeiros, para aqueles que guardam a fé, para aqueles que são devotos do Romano Pontífice, para aqueles que procuram viver a virtude. Mas não. Vejam bem o que ele diz. Todos somos irmãos, independentemente da fé. É um princípio tão tolerante, tão vasto, que parece que não conhece limites. Mas existe um limite: ser católico. Quer dizer que ele pode assinar com os muçulmanos, como ele fez há 2 anos atrás, a declaração de Abu Dhabi, dizendo que Deus se compraz na diversidade das religiões. Quer dizer que ele pode dizer para os luteranos, em 2016, que nós todos temos que reconhecer os frutos e os dons espirituais da reforma de Lutero. Quer dizer que ele pode abraçar os judeus, dizendo que eles são os verdadeiros sucessores da antiga aliança. Mas, no discurso de 30 de janeiro, ele deixa bem claro: se você não aceita o concílio, ou seja, se você quer permanecer católico, você está fora. Você não faz parte. Você está excluído da igreja. Pois é isso que ele diz. O concílio é magistério da igreja. Ou estás com a igreja e, portanto, segues o concílio, ou você não segue o concílio, ou o interpreta à sua maneira e, por isso, você não está com a igreja. E assim também continuou Francisco dizendo: temos que ser exigentes e rigorosos nesse ponto. Veja que interessante. É dizer que, para nada, nós somos rigorosos. Tudo é bom, tudo é válido, tudo é bonito. Mas nesse ponto temos que ser rigorosos. O concílio não deve ser negociado. O concílio não é assim. E esse problema que estamos a enfrentar, quer dizer, da seletividade do concílio, repetiu-se ao longo da história com outros concílios. Então é interessante essa abordagem aqui de Francisco, porque ele fala disso, da seletividade, quer dizer, que a pessoa escolhe o que ela aceita ou não aceita do concílio ou do magistério da igreja. E de fato, isso que ele diz
tem toda a razão. Porque nós, como católicos, sinceros, nós não podemos escolher o que nós vamos obedecer. Nós não podemos escolher o que nós vamos seguir. Se esse concílio é válido e é legítimo, então ele deve ser aceito como magistério da igreja. Aqui eu estou totalmente de acordo com Francisco. Agora, se esse concílio é a constituição fundamental de uma nova igreja que rompe com a igreja católica, então ele é ilegítimo e nós não seguimos o concílio. E não seguimos o concílio não é porque nós não queremos ou porque nós não estamos aceitando alguma coisa, mas é porque nós identificamos, como eu disse, através do poder sapiencial, através das bases, dos princípios da fé católica, nós identificamos as marcas da ilegitimidade e da apostasia. Então, quando você lê o documento por excelência da condenação do liberalismo, escrito por Gregório XVI, que é a encíclica Mirari Vos, ele já dizia que a ideia de que cada pessoa é livre para escolher a sua religião é a fonte envenenada do mais completo indiferentismo religioso. Então aqui ele, Papa Gregório XVI, condenou formalmente todos os princípios da liberdade religiosa defendidos pelo Vaticano II. E também o Papa Pio VII, na sua carta Post Tam Diucturnas, diz o seguinte, que eles querem estabelecer a liberdade de todos os cultos, sem distinção, confundindo a verdade com o erro, a ponto de colocar no mesmo nível as seitas heréticas e até mesmo a perfídia judaica ao lado da esposa santa e imaculada de Cristo. Veja se essa frase não se aplica perfeitamente ao que eles fizeram nesses últimos anos de religião conciliar. Então aqui diz Monsenhor Viganò que a mensagem do discurso aos catequistas precipita na contradição as misericordiosas palavras da Fratelli Tutti, obrigando a uma necessária mudança do título. Agora devemos mudar o título da Fratelli Tutti. Quer dizer, todos irmãos, mas à exceção dos católicos. À exceção dos verdadeiros católicos que guardam a fé. E se é muito verdadeiro e partilhável que os concílios da Igreja Católica são sempre parte do magistério, o mesmo não se pode dizer do único concílio, entre aspas, da nova Igreja. Que, como já afirmei várias vezes, veja aqui, representa o mais colossal engano feito pelos pastores ao rebanho do Senhor. Um engano, repito, que se realizou no momento em que esse conventículo de especialistas, conjurados, decidiu usar os instrumentos do poder eclesiástico, autoridade, atos magisteriais, discursos papais, documentos das congregações, texto da liturgia, com um propósito oposto ao divino fundador da igreja, aquilo que ele estabeleceu quando instituiu a Igreja Católica. Então, quando eles fizeram esse concílio, a todas as pessoas foi imposta a adesão. Você é obrigado a aderir a esta nova religião. Cada vez mais claramente anticatólica e, em definitivo, anticristã, usurpando a sagrada autoridade da velha, desprezada e depreciada religião pré-conciliar, ou seja, aquela Igreja Católica de sempre que foi simplesmente jogada de lado. Ora, é claro que quando a gente afirma todas essas coisas,
as pessoas ficam espantadas com a autoridade dessas afirmações de Monsenhor Viganò e começam a nos questionar da onde ele pode tirar tal autoridade, uma vez que ele não é um papa. Então, como ele pode julgar um papa sendo apenas um bispo? Então, é importante a gente perceber que ele não precisaria ser nem sequer bispo para chegar a essas conclusões. O que nós estamos fazendo e o que Monsenhor Viganò tem feito é simplesmente uma constatação da realidade. E para você descrever a realidade, você não precisa ter uma autoridade do ponto de vista canônico. Você precisa ter uma autoridade do ponto de vista sapiencial. Aqui que está a questão. É por isso que nós estamos falando sempre dessa questão que é muito esquecida, que é a questão do poder sapiencial. Ou seja, apresentar os fundamentos, apresentar a lei, apresentar a tradição, apresentar o magistério. E são esses fundamentos que têm autoridade para destituir qualquer papa ilegítimo. Mas se você usar numa guerra honesta a lógica dos argumentos do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura, você vai perceber que quem está com a razão é quem permanece com a verdadeira fé. E se alguém me pergunta hoje, onde está a Igreja Católica, já que ela não está nem nessa igreja conciliar, nem nesta nova igreja pergoliana? E eu respondo com a palavra do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 14, que diz que à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Então é importante perceber também essa frase, né? A igreja hoje está eclipsada. A igreja hoje está escondida. Ela está no seu retiro, ela está no deserto. Ela está fora do alcance da cabeça da serpente, ou seja, desse poder mundial que está conectado diretamente com Satanás. Então a igreja hoje, ela é detestada, ela é ridicularizada e ela está excluída desse mundo. Por isso que diz aqui que ela foi para um deserto, foi para um lugar distante. Esse deserto é o coração de todas as almas que permanecem fiéis a Cristo e fiéis à fé católica. Ele diz que nós nos encontramos, portanto, numa grotesca situação de ouvir eles negarem a Trindade, a divindade de Cristo, a doutrina do sufrágio pelas almas, os fins do santo sacrifício da missa, a perpétua virgindade de Maria, e nenhum deles incorre em qualquer sanção canônica. E se eles estivessem vivendo na verdadeira Igreja Católica, todos eles já estariam excomungados. Todos eles que se apresentam hoje como bispos, como papas. Mas, se não segues o concílio ou interpretas a tua maneira, não estás com a igreja. Essa é a frase de Bergoglio. Mas eu pergunto, qual igreja? A qual igreja ele se refere? Se ele está dizendo que esse é o concílio, então ele está se referindo àquela igreja que tem um só concílio, e esse único concílio que nós chamamos de Vaticano II faz com que nós, católicos, estejamos excluídos de participar dessa estrutura. E isso de fato é bom, como eu já tenho dito, porque isso nos faz perceber a divisão. Ao contrário do que as pessoas dizem, né? Não somos nós que estamos fazendo a divisão já está feita. Por isso que nosso Senhor, quando ele veio na terra, ele foi recebido por Simeão, que veio encontrar o menino Jesus no templo, dizendo: esse menino será um sinal de contradição. E uma espada vai dividir a tua alma. Ali ele falava para Maria, em sentido de estar dizendo aquelas palavras para Israel, porque Nossa Senhora representa Israel.
Então quer dizer que Cristo, ao vir ao mundo, ele dividiu Israel. Israel era a verdadeira igreja e Israel foi dividida com a vinda de Cristo. Os que aceitaram ficaram de um lado e os que o negaram ficaram do outro lado. E essa divisão produziu todos os conflitos religiosos que nós vemos na história. Ora, no decorrer dos tempos, esse Israel que não aceitou Jesus Cristo, que nós chamamos de judaísmo moderno, se uniu a membros infiltrados da hierarquia da Igreja Católica para formar uma nova igreja ilegítima. E é essa nova igreja ilegítima que está sendo dividida no contexto desta apostasia. E como conclusão, Monsenhor Viganò vai dizer que, curiosamente, a atitude ecumênica desta nova igreja não os impede de mostrarem-se intolerantes para com os católicos que têm a culpa de não quererem apostatar da fé. No entanto, enquanto Bergoglio fala de uma atitude de nenhuma concessão para aqueles que apresentarem uma catequese que não está de acordo com o Vaticano II, ele nega-se a si mesmo e a suposta primazia da pastoral sobre a doutrina, que ele teorizou em Amoris Laetitia, como conquista de quem constrói pontes e não muros, para usar uma expressão que é cara para ele. Então, por fim, nós temos aqui a pergunta: o que nós vamos fazer? Qual deve ser a atitude daqueles que permanecem fiéis a Deus e que desejam viver a religião católica nesses nossos tempos? O que nós podemos dizer, em conclusão, é que cada um procure viver em estado de graça, procure viver de acordo com os mandamentos de Deus, assumir integralmente a verdade revelada por Deus, através das Escrituras, e interpretada pelo magistério da Igreja de todos os tempos. É essa a nossa catequese, é essa a nossa base, é essa a nossa doutrina. Se eles nos colocam para fora, não tenhamos medo, porque nós não estamos sendo excluídos da Igreja de Cristo. Ninguém pode ser excluído da Igreja de Cristo sem que essa pessoa negue a Cristo e negue a verdade católica. Todos nós estamos sendo excluídos desta falsa igreja que representa os princípios de uma religião revolucionária que foi feita à imagem e semelhança de todos os princípios da maçonaria para dar origem a uma religião mundial que vai ser o pano de fundo do reinado do anticristo. Então, se nós queremos realmente viver a religião que nosso Senhor Jesus Cristo fundou na terra e que foi santificada por tantas pessoas que deram seu sangue, que derramaram seu sangue, que deram a sua vida para testemunhar a palavra da verdade anunciada pelo Filho de Deus, nós devemos fazer a nossa oposição a todo esse movimento de apostasia. E que Deus esteja conosco e que Ele nos confirme na verdade e na fé católica. Amém.